ao Soulcast, a voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar a delícia e a dureza de viver. Esse episódio é um mimo do Essencial Fest. O Essencial Fest é o melhor festival de terapia holística e bem-estar do Brasil. Acontece todos os anos na primavera, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Hoje, eu estou recebendo a mestre Lúcia Helena Fonteboa e nós vamos conversar sobre a técnica terapêutica do Reiki. Tudo bem, Lúcia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, e você? Tudo lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Por esse convite. É um prazer imenso ter você aqui hoje. Igualmente. Pra gente falar sempre, sobre o né? Reiki. Estamos juntas sempre. sempre. Então, Lúcia, vamos, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem melhor, ver quem você é. Bom, meu nome é Lúcia Helena, né? Mas todo mundo me chama só de Lúcia. Quando chamo de Lúcia Helena é porque tem algum problema aí, né? Que é alguma coisa pegando. Eu gosto de chamar de Fonteboa, né? Que é um sobrenome bem maravilhoso, né? É bem... Ou as pessoas já conhecem alguém, Fonteboa, ou acha muito diferente o nome, né? Bom, mas eu sou mestre em Reiki, sou terapeuta integrativa, sou também focalizadora de danças circulares, então hoje eu trabalho com 3 terapias integrativas, né? O Reiki, os florais de Minas e a dança circular. E tô aí desde 2017 atendendo com Reiki. Na verdade, o Reiki é uma história de amor, assim, muito grande e entrou na minha vida de uma forma muito inesperada. A minha mãe né, praticante de Reiki, e quando eu era criança ela aplicava Reiki em mim. Então eu lembro muito do sensorial, assim, das mãos dela quentes em mim, eu tenho muito essa memória. E fiz direito, sou formada em direito, pós-graduada em direito. Uau! E aí quando foi chegando ali no final do curso, eu comecei a sentir que não estava muito no lugar certo, tinha alguma coisa estranha. Me formei, trabalhei na área e assim, o trabalho era aquela famosa depressão do domingo, sabe? Domingo era uma tristeza para mim, assim, eu ficava muito mal, porque realmente não estava comunicando comigo aquele trabalho. E aí passava muito mal, sentia mesmo no corpo que estava errado, que não estava funcionando. E aí tinha essa referência do Reiki da minha mãe, mas não conhecia exatamente a técnica, nem muito a fundo sobre ela. E aí acabou surgindo na minha vida, de uma forma bem inesperada, um curso de Reiki. A minha tia, irmã da minha mãe, ia fazer um curso. E ela me chamou, nós somos muito amigas, e ela me chamou. Ah, você não quer fazer esse curso de Reiki comigo? Eu falei, mas como assim, né? Tá, será? Fiquei naquela, talvez e tal. E foi muito forte, porque nas noites seguintes eu sonhava que eu estava fazendo o curso, sabe? Mais de um sonho que eu estava fazendo o curso. E aí eu falei com ela, então tá, vamos lá, vou fazer. E quando eu conheci o Reiki, assim, já no nível 1, né, que é o primeiro curso de Reiki que a gente faz na trajetória do Reikiano, foi assim, amor à primeira vista, literalmente, assim. Eu senti muito forte. E eu senti ali algo que eu buscava muito no direito e que eu não conseguia ver, que era ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, que eu queria ajudar as pessoas. E no direito eu não conseguia ver muito isso acontecendo, né? A gente precisa de prazo, depende de outras pessoas, de órgãos. Então é difícil É uma ali. estrutura mais engessada, É né? difícil, sim. E ali não, ali já no curso eu senti isso muito forte, que era uma possibilidade de ajudar pessoas. E aí, assim, começou a fluir. Eu fiz o curso em final de 2016, eu saí da empresa que eu estava, e eu fiz o curso início do ano, em 2017 eu fiz o nível 1.
Uhum. Meio do ano eu fiz o nível 2 e ainda nessa procura, assim, tá, vou estudar para fazer concurso, ainda não era bem, vou fazer essa transição de carreira, não estava claro ainda. Mas no primeiro você já sentiu que você queria trabalhar com aquilo? Assim, no primeiro você já... No primeiro eu senti esse propósito mesmo, sabe? Isso aqui dá para ajudar as pessoas. É meio que até difícil explicar racionalmente, né? Porque é um sentimento de estar no lugar certo mesmo, assim. E isso é algo que eu sinto até hoje, em cada atendimento que eu faço. É um sentimento de estar fazendo a coisa certa no lugar certo, sabe? É muito propósito na minha vida mesmo, Reiki. Eu sei disso hoje. Você já sabia desde então, né? Foi do nada ali. Do nada, entre aspas. Do nada que a gente sabe, né? Mas aí ainda tava nesse processo de, vou fazer concurso, o que eu vou fazer e tal. Aí quando foi meados de 2017, eu fiz o nível 2. E aí eu me senti... Porque assim, já no nível 1, a gente pode sair do curso já aplicando Reiki em outras pessoas. Mas eu precisei do nível 2 para me sentir mais segura. E aí, no final do ano 2017, eu faço terapia há muitos anos, a minha psicóloga ofereceu um espaço na clínica dela para eu começar a atender. E desde então não parei mais. Então, eu tô aí desde novembro de 2017 atendendo com Reiki. E as outras terapias vieram aí complementando o meu trabalho. Mas o meu amor maior mesmo sempre foi o Reiki. Assim, carro-chefe é o Reiki. É o Reiki, Que massa. E aí é isso. E assim, ainda antes de perguntar o que é exatamente o Reiki, eu fiquei curiosa com uma outra coisa. Você falou que são quantas formações, assim? Então, tem a primeira, a segunda, você sentiu à vontade. São 3? Geralmente o pessoal fala nível 1, 2, 3. Isso. Qual que é a diferença entre essas Então, normalmente etapas? são 3, mas varia de linhagem para linhagem, de escola para escola. Então, a gente tem sempre nível 1, nível 2. O 3, ele pode se dividir em 2. Normalmente, a gente chama de 3A e 3B. Ou mestrado, a gente coloca os dois ali juntos. Então, o que eu fiz foi isso. Eu fiz nível 1, nível 2. Depois, eu fiz o 3A. E aí, depois eu fiz um mestrado em Reiki, né? Então, e aí, qual é a diferença, né? Que você o que acontece no 1? Claro, né, dá detalhes, mas o que acontece no 1, o que acontece no 2? A gente chama o nível 1, né, de despertar. E é bem isso, é aquele momento que você entra em contato com a energia Reiki pela primeira vez, que a gente começa nesse caminhar de abrir o canal para ser, né, todo reikiano é um canal para a energia Reiki, então a gente começa a abrir esse canal de energia. Então, é esse primeiro contato mesmo, em que a gente aprende a aplicar Reiki na gente mesmo, sempre em primeiro lugar, né? Depois, nas outras pessoas, nos animais. Então, a gente começa a abrir esse campo e é um curso que a gente já sai podendo fazer isso, aplicar em outras pessoas. Quem quiser fazer... transformar o Reiki em trabalho, né, em profissão, como eu fiz essa transição, já no primeiro nível você consegue fazer isso profissionalmente também. Nível 2 é a transformação. Então, a gente entra mais a fundo um pouco. No nível 2, a gente entra em contato com os símbolos do Reiki, que são como se fossem chavezinhas que vão abrindo portas dessa energia. A gente entra em contato com frequências específicas dentro dessa energia. E abre mais ainda o canal para, né, receber essa energia mesmo, no Reiki. No nível 3 ou no mestrado, a gente aprofunda mais ainda nesse caminho, abre-se mais ainda esse canal. E no mestrado a gente passa a ter a possibilidade de iniciar outras pessoas. Então a gente pode, além de aplicar Reiki em outras pessoas, a gente pode iniciar outras pessoas. Ou seja, ser professor, né, para que essas pessoas se tornem praticantes de Reiki. Apesar de... E também, assim, na verdade, a gente fala da questão do se tornar mestre, né? De se tornar professor de outra pessoa. Mas mesmo que se a pessoa não quiser
iniciar outras pessoas, ela pode fazer o mestrado, que ela vai aprofundar muito mais em conhecimento sobre a técnica e muito mais em ser esse canal, né? Vai receber mais energia no canal dela, porque vai estar mais aberto para isso. Vai destravando, né? Não é. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, como assim aprofundar em conhecimento? Não é necessariamente só conhecimento Não, cognitivo, né? não. É um conhecimento que você está falando, experiência, de Isso, sensibilidade, isso, de isso, acesso mesmo, né? A isso. manipulação dessa energia, a gente pode falar assim? Não Na necessariamente. verdade, de canalização mesmo. Tem um exemplo que eu gosto muito que fala assim: o reiki é igual uma biblioteca. Quando a gente faz uma carteirinha, né, numa biblioteca, Aham. e a gente tem acesso, passa a ter acesso a todos aqueles livros, Uhum, né? Mas não significa que a gente leu todos aqueles livros. Então é a uhum, mesma coisa com o reiki. A gente faz um curso de reiki, a gente passa a ter acesso a essa energia. uhum, Mas sempre que você vai usando cada vez mais essa energia, uhum, seja para você mesmo, seja para as outras pessoas, para os outros para os animais, você vai aumentando o fluxo de energia que você canaliza, né? Esse contato com essa energia. Então, entendi. é nesse sentido de aprofundamento e desenvolvimento. Tanto cognitivo, porque a gente aprende Uhum, mais técnicas, a gente aprende mais sobre a técnica, uhum, mas também questão de ir entrando em contato com a energia e cada vez mais, uhum. né? Esse fluxo mesmo de energia. Entendi. Inverti um pouco a ordem, mas assim, Aham. e o que é o reiki, assim? É uma energia. Pois O é, tem que é o muitas, reiki? muitas respostas para essa pergunta, sabe? A Uhum, gente pode dizer que o reiki é uma energia, sim. uhum, Ao mesmo tempo, o reiki é uma técnica japonesa uhum, de mais de 100 anos, é, de redução do estresse. A gente pode dizer, né, que é uma técnica de redução do estresse. uhum, A gente pode dizer também que é uma terapia integrativa e complementar, que uhum, desde 2017 é considerada uma terapia integrativa e complementar pelo SUS, pela OMS aqui no Brasil. uhum, O que significa uma terapia integrativa e complementar, né? São terapias que visam o bem-estar, a qualidade de vida. Então, com o reiki não é diferente. O objetivo final sempre é esse: trazer qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. E por que integrativa e complementar? Porque ela vai integrar esse pacote de cuidado aí quando a gente precisa, né? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que o reiki, ele não substitui em momento nenhum a uhum, necessidade de um tratamento médico, de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico, de uhum, maneira nenhuma, né? Quando é necessário, isso é necessário, né? Então, se a uhum, pessoa está passando por um tratamento, ela precisa daquilo ali. O que o reiki vai fazer? Ele vai integrar esse pacote de cuidado, esse pacote de tratamento aí. Então, uhum, a pessoa está fazendo um acompanhamento com o médico, com um tratamento específico, ela pode buscar o reiki também para ter mais qualidade de vida, para reduzir a ansiedade, medo, talvez, que ela esteja vivenciando para passar por aquele tratamento. Eu já uhum, atendi, por exemplo, pessoas com câncer, né, que uhum, estão em tratamento quimioterápico. uhum, O reiki ajuda muito nessa questão do medo, né? Então, é uhum, uma questão que acontece muito para as pessoas que estão passando por esse tipo de tratamento, né? De ter medo, muita ansiedade. Então, o reiki ajuda trazendo essa calmaria, trazendo esse relaxamento, trazendo a pessoa para o agora, né? Para o momento presente. uhum. Então, ajuda bastante. Então, é isso, ele integra. Esse pacote aí de tratamento quando a pessoa precisa, né? Eu acho que o integrativo, e esse é o nome de ser uma, é reconhecido também por ser uma técnica holística, né? Que vê o ser Isso, humano como um todo, né? exatamente. E aí a gente tem várias esferas desse ser humano, né? Então a gente tem o corpo físico, tem o corpo, né? Que é literalmente o Aham, nosso corpo, tá doente, às vezes adoecido, com câncer e sim, tudo mais. Tem a parte mental, que vai trabalhar com os nossos pensamentos acelerados, ansiedade, seja lá o que for. Tem as emoções, nossos uhum, sentimentos, e eu acho que o reiki atua muito bem nessa parte energética mesmo, sim, que é uma esfera que
agora a gente está começando a conversar sobre isso, Aham. né? Uhum. Então fica muito claro, né, que integra, vamos colocar assim, Sim. esse ponto. O fator energético também sendo considerado Sim. nesse A tratamento, né? espiritualidade, né, que é E a espiritualidade também. essa busca de sentido, essa busca de propósito, Uhum. que hoje a gente, é isso que você está falando, né, a gente está começando a ver o quão importante é levar em consideração a espiritualidade de uma pessoa, Sim. né, e frisando que isso não tem nada a ver com religião, né? O que que você considera espiritualidade? Então, eu considero isso, essa busca de sentido para a vida, de propósito, do que eu estou Uhum. fazendo aqui, Uhum. né? E isso a gente pode trabalhar na gente em várias vertentes. Sim. Muitas dessas terapias integrativas vão trabalhar isso. A religião pode trabalhar Também. isso, né? Por que Uhum. não? A pessoa pode optar trabalhar isso através da religião. Uhum. Mas não é a única fonte, né? Então, é buscar isso. Todo mundo chega em algum momento da vida e começa a se questionar o sentido disso tudo, né? Uhum. Inclusive o reiki, puxando um gancho aí para a história, o reiki surgiu dessa forma, né? Porque o japonês que entrou em contato com a energia, Uhum. Mikao Usui, lá há mais de 100 anos atrás, ele era uma pessoa que trabalhou em várias áreas, que gostava muito de estudar, e um dia na vida ele chegou e começou a ter esse questionamento, assim, qual que é o propósito da minha vida? O que que eu estou fazendo aqui? Uhum. E com base nisso é que ele foi buscar conhecimento, buscar essa informação, né? E aí ele encontrou uma técnica de iluminação Uhum. chamada Anshin Jitsumei, e ela trazia essa paz de dentro para fora, sem usar nenhum recurso externo, né? Só através da meditação, trazendo essa paz de dentro para fora e ajudando também as pessoas a encontrarem esse propósito. Uhum. Então, depois de muito meditar, ele via que ele não estava conseguindo alcançar essa iluminação, ele foi para um monte no Japão que é sagrado, que é o Monte Kurama, Uhum. e decidiu fazer uma meditação por 21 dias e jejum por 21 dias. Não. E ao final desses 21 dias, que ele já estava assim, imagina, 21 dias em jejuns, meditando, né? Ele estava muito enfraquecido. Ele sentiu uma força, uma luz muito forte aqui na cabeça dele e desmaiou. Uhum. No dia seguinte, ele amanheceu totalmente revitalizado Olha isso. e pensou: bom, alcancei a iluminação, né? Consegui alcançar essa prática. E desceu o monte correndo para contar para as pessoas que ele tinha conseguido isso, para o mestre dele, para a família. E o Monte Kurama, uma parte dele tem muitas árvores e raízes para fora do chão. E ele tropeçou em uma dessas raízes, bateu o pé, machucou o pé. E ele fez aquilo que a gente faz quando machuca, né? Põe a mão. Ele colocou a mão ali para segurar aquela dor. Uhum. E ali ele começou a sentir uma energia forte fluindo das mãos dele e começou a sentir melhorando a dor, melhorando o machucado que ele tinha feito no pé. Uhum. Então ali ele entendeu que ele realmente tinha encontrado a iluminação, porque ele entendeu que aquilo ali era o propósito de vida dele. Uhum. Né? Então é nesse sentido, a gente estava falando sobre espiritualidade, né? Não, mas é isso mesmo. A gente estava falando Já, sobre essa busca, e aí sim, nessa busca, através desse recurso, ele conseguiu ele chegar ao que conseguiu ele chegar queria. nesse. E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa, nós que estamos aqui com esse objetivo mesmo de divulgar, de mostrar para as pessoas os recursos que existem, né, que consideram essa fonte de energia, é que uma coisa não é conflituosa com o que já existe, né, assim. Sim, Então, é o que você falou, no caso de um tratamento de câncer ou de qualquer outra doença, ou dificuldade, que seja um desafio mental, né, de doença mental e tudo mais, é para usar essa técnica junto, sim, né? exato. Ela é sim integrativa e complementar para usar junto, Uhum, né? Não tem uhum. ninguém brigando, né? Sim, sim. Uma coisa que você falou que eu fiquei curiosa, que eu não entendi direito, você comentou assim, tem várias escolas, né? São várias Aham, linhas de aprendizagem da técnica do Reiki. Qual que é a sim. diferença? Como é que funciona isso de linhagem? Esse é um assunto que dá pano pra manga, sabe? É? Uai, bom demais. Porque o que que acontece, né? A energia Reiki, ela é uma energia só.
Certo. Então, esse japonês lá, Mikao Usui, né, lá Uhum. no Japão, ele sistematizou, ele criou um método, Uhum. tanto para aplicar essa energia em pessoas e animais, Uhum. quanto para ensinar outras pessoas a aplicarem essa energia. Entendi. Então, ele criou esse método. Uhum. E a gente está falando de mais de 100 anos, ou seja, isso vem evoluindo ao longo desses anos, né? Sim. Isso foi desenvolvido dentro do Japão a princípio, logo depois da morte dele. Depois isso veio para o Ocidente, foi desenvolvido aqui no Ocidente de uma outra forma, né? A mestra, a senhora Takata, que foi a responsável por trazer o reiki para o Ocidente, ela trouxe já com algumas modificações do que o Usui fazia. Uhum. Porque ela estava falando com ocidentais, né? Então ela Claro. entendia que precisava funcionar de uma outra forma. Então, chega aqui no Ocidente, falando a nível Brasil, né? Uhum. A técnica foi se espalhando e vários métodos foram sendo criados. Então, por isso que eu falo em escolas, em linhagens, né? Uhum. Vários métodos foram sendo criados, principalmente aqui no Brasil e no Ocidente como um todo. Uhum. Então, toda técnica, ela tá usando a energia reiki. Uhum. Talvez ela esteja, normalmente quando tá relacionado àquele método lá do Usui, a técnica vem reiki, Usui, alguma coisa. Ou seja, ele está dizendo que ele está usando Ele essa... tem aquela Ele referência tá naquela lá, linhagem. mas ele teve uma adaptação. Tem, obviamente, Uma evolução mesmo. histórico-temporal aí, e Exato. cultural. Então, a Sim. linguagem, a nossa linguagem brasileira de aprendizagem é uma, imagino que no Japão, outra, nos Estados Isso. Unidos, outras, né? Sim, Então, sim. Então, e uma evolução mesmo, né? sim. Quando, por exemplo, um exemplo bem simples. O Mikao Usui, ele aplicava reiki nas pessoas sentadas. Uhum. Quando começou esse desenvolvimento, né, o mestre Arashi, ele desenvolveu o reiki e ele já trouxe uma mudança, que foi colocar as pessoas em macas Uhum. para aplicar reiki. Então, olha, é uma mudança simples, mas já aconteceu Sim. uma evolução. E que vai passando para frente, fala assim, tem que ser deitado. Não, você tem que Pode entender ser a sentado, essência pode ser da coisa que deitado. é a Sim, energia reiki sendo canalizada exatamente. e a forma que vai conseguir transmitir Mas ele já isso. fez uma evolução, né? Porque pensa, Uhum. por exemplo, para o terapeuta aplicar reiki numa pessoa na maca é muito mais confortável. Não, então, e às vezes a motivação é essa, é o conforto. Ele vai falar assim, Exato. tem que ser deitado porque vai ser melhor, ele vai receber melhor. Não, às vezes ele inventou isso só para o conforto Pro dele, conforto, do sim, terapeuta, sim. né? E para o praticante, quanto mais confortável ele tiver, melhor flui o reiki. Obviamente. Então, Mais relaxado, mais mais consegue. isso, mais em comunhão mesmo com a energia, então é Uhum. melhor. Então, assim, foram acontecendo essas evoluções. Então, hoje a gente tem reiki de tudo. Reiki xamânico, reiki estelar, reiki arco-íris, reiki Usui Holy Fire, reiki tradicional, que as pessoas às vezes gostam de falar, ou só reiki Usui, reiki tibetano. Então, a gente tem Entendi. várias linhagens. Uhum. Às vezes, essa técnica vai vir dessa linhagem lá do Usui, vai trazer práticas, técnicas que ele usava lá. Às vezes, não, mas é sempre a energia reiki. E isso por que dá pano para manga? Porque é muito importante a gente respeitar todas as linhagens. Eu sinto que hoje é uma questão de só identificação, sabe? Eu me identifico mais com essa conversa, eu me identifico mais com essa. Eu já passei por 3 sistemas, né, ao longo desse tempo estudando. Então, você vai ali sentindo o que toca mais o seu coração, né? O que você se sente melhor. E é só isso. Identidade. Entende? Identidade. Eu vejo dessa forma. Eu acho Eu que é concordo, eu acho que importante. a melhor visão, mais sensata é essa, na verdade, Sim. né? O pessoal fica defendendo ali um lado. É o que eu falei, um conflito tão desnecessário Exato. enfim, né? E para praticar o reiki, você tem vamos colocar aí, 2 posições, né? A pessoa que, ela o quê? É paciente? É cliente? Pode chamar de É o quê? paciente, cliente. E o outro?
Terapeuta. E Ou aí? praticante, né? Se ele não for. Porque o terapeuta, a gente entende que é aquela pessoa que está fazendo isso profissionalmente, que ela já aplica reiki Uhum. há muito tempo, a muitas pessoas, tem um estudo ali por trás, né? Tá sempre estudando, atualizando. O praticante, você pode, por exemplo, fazer um curso de reiki para aplicar reiki só em você, se você quiser. Uhum. Então, você é praticante de reiki, Uhum. entende? E você pode ser um cliente, né? Então, você nunca fez um curso de reiki, mas toda semana você tá lá recebendo reiki de alguém. Aí você pode falar que você é um praticante, Sim, eu, né? eu sou tudo isso. Eu hoje sou E... todas. Eu sou terapeuta, praticante e cliente muitas vezes. Ah, isso é maravilhoso, É, né? A é. pessoa que usa o próprio recurso, né? Eu acho que Sim, isso por si só também já diz sim. muito, né? E todo mundo, para qualquer pessoa, é a partir de qual idade, tem idade mínima, como é que funciona Olha, isso? existe uma controvérsia aí também nessa questão da idade Então, nós estamos mínima. na polêmica aqui, vamos lá. Porque tem gente que fala que você já pode iniciar uma criança desde sempre, né? Uhum, Assim, tem pessoas que falam que é interessante que isso aconteça a partir dos 7 anos. uhum. Eu sinto que é importante respeitar, né, a vontade da criança também, perceber se isso manifestou ali de alguma forma, mas Então, vamos colocar esses aí a sete partir anos, dos 7 anos. teoricamente, é essa idade em que a criança já tem um discernimento mínimo de se Exato, manifestar favorável, exato. contra, Por isso que expressar melhor os sentimentos, né? De Isso, modo... isso. Eu sou um pouco a favor do a partir dos 7 anos, exatamente para respeitar a vontade da criança ali, Uhum. né? E qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser iniciado no Reiki, é, e receber mesmo os benefícios, tanto na aplicação para si mesmo, que eu falo que é sempre em primeiro lugar, né? Porque Uhum. não tem como a gente entregar algo que a gente não faz pra gente, né? É, teria que ser assim, Por né? favor, Essa é a ideia, né? por favor. Mas eu sou professora, né? Então É, eu ensino dessa colocar, forma, inclusive, assim. essa base, né? Esse valor, Sim, assim. sim, sim. Porque é muito maravilhoso, né, o reiki. Como que você vai ter ao alcance das suas mãos, literalmente, essa energia e não fazer isso pra você, só fazer pro outro, Não, é sabe? incoerente, né? Assim, aí É, você vê que tem um desajuste na pessoa de sim, talvez desse, sei lá, desse auto-amor, não sei, porque a pessoa sim, também que só doa tá sim, desequilibrada de alguma sim, forma, sim. né? A gente está falando aqui do reiki muito nessa questão da energia, do canal de energia e tal, mas eu já ouvi falar também que o reiki, ele de uma certa forma é uma filosofia de vida, né? Ele tem Aham, alguns sim, preceitos, alguns princípios ótimo. que a Uhum. pessoa pode ser um praticante, não só necessariamente utilizando essa energia propriamente dita. Sim. Como é que funciona isso? Ótimo, porque essa é uma das respostas do que é reiki também, que eu esqueci Ótimo. de falar. Uhum. O reiki ele pode ser, né, uma filosofia de vida para quem assim deseja. E é importante a gente entender a filosofia de vida aqui no reiki, porque quando a gente escuta isso, normalmente a gente pensa em dogmas, né? Pensa em coisas rígidas, né? Então, uma Uhum. filosofia de vida e tal. E não é o caso. A base filosófica do reiki, ela consiste em 5 princípios Uhum. que são aconselhamentos para sua vida. Uhum. Reikiano, você reikiano, né, praticante Uhum. de reiki, são Uhum. aconselhamentos para sua vida. Então, a gente começa com uma chave nesses 5 princípios, que é só por hoje, que para mim é não é um princípio, mas é um grande ensinamento dessa filosofia do reiki, Como que assim? é só Só por hoje, hoje. só por hoje. Né? Então, a gente trazer mesmo a nossa intenção, atenção para o agora, para o hoje, que é o que a gente tem verdadeiramente. Né? Então, primeiro princípio de só por hoje sou calma. Entendi, Então, entendi. só hoje, Uhum. agora, que é o que eu tenho de verdade, eu vou fazer Uhum. esse exercício da calma. Uhum. Aqui a gente tá trazendo essa ideia da raiva, né? Da calma e da raiva. Sim. Entendendo que a raiva é um sentimento extremamente importante, necessário, não o Uhum. objetivo ser calma o tempo inteiro, né? Não sentir Uhum. raiva hora nenhuma. Mas o objetivo aqui não deixa que a raiva seja a única forma que você sabe responder às questões da sua vida, sabe? Uhum. É a única forma mesmo que você reage.
Uhum. Então, essa situação tá difícil, respira. Quando for possível fazer isso, respira, tenta olhar de uma outra forma, dá um tempo para aquilo ali, para você voltar depois. Então, é isso que o primeiro princípio fala. Uhum. O segundo princípio, só por hoje confio. Então, só hoje eu vou exercitar a confiança, confiar em mim, confiar que eu tô dando o melhor que eu posso, que as pessoas ao redor de mim também estão dando o melhor que eu posso. E esse é um princípio que trabalha muito na ansiedade, porque a gente fica nessa projeção, né? Essa Tentando cobrança, né? controlar Uhum. o futuro, tentando, se cobrando muito. E aí esse princípio fala, não, deixa lá pra frente, que você não tem controle, deixa lá pra frente. Confia hoje, Confia agora que o que tá sendo é isso mesmo, confia né? Que é pra... agora. E confia que se chegar lá na frente e acontecer tudo do jeito que você tá imaginando mesmo, você vai conseguir lidar da melhor forma que for possível. Né? Uhum. Confia em você, confia na vida também, né? Porque a vida às vezes traz os recursos pra gente. Isso é Pra legal, um gente. ponto de vista bom mesmo, porque é o que você falou, às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que buscam as técnicas ou tem uma expectativa muito de que, então o praticante de reiki e tal, ele vai ter sempre a vida muito tranquila ou do Ah, jeito que ele quer. jura, né? Não necessariamente, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente tem uma consciência maior e Não. que vem mesmo os Aham, negócios, né? sim, Então, eu gosto muito desse sim. princípio, E assim, as de pessoas têm uma confia. tendência a olhar assim, não, mas você é tão calma, Oh, amiga, oh. calma aí. É porque você não sabe. É. Então, não é mesmo por aí, né? Uhum. E É vida real, é vida né? real e é exercício. Esses princípios são exercícios que a gente Uhum. faz na vida, né? Então, aí o terceiro princípio, só por hoje sou grata, que também é um exercício muito legal, porque a gente vive numa sociedade que a tendência é sempre olhar para o que está faltando, né? Uhum. Então, quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver aquela casa, eu vou fazer tal Quando alcançar coisa. 1 milhão, que agora a moda é o menos de É 1 milhão, as pessoas 1 milhão, estão frustradas, sim, né? O menos de 1 milhão sim, de seguidor, menos de 1 milhão na conta, na menos conta, de 1 milhão não Então, serve. só quando eu alcançar aquilo ali é que Uhum. vai, né? E, na verdade, o Só por Hoje Sou Grata fala assim: olha, o que que você já tem? Uhum. O que que você já é? Vamos olhar para isso também? Nada contra sonhar e correr atrás dos sonhos, de maneira nenhuma, mas o que que você já tem? Né? O que que Uhum. você pode agradecer porque você já tem, você já é? Esse é o Uhum. exercício. E é o Quarto, que você tem que vai te levar a ter o que você quer, né? exato, Então, reconhecer o recurso que exatamente. você tem, inclusive, é uma ferramenta para você Sim. alcançar o que você quer, né? Sim, e agradecer, né? Esse E movimento de agradecer. agradecer, ele traz muito mais daquilo que você está agradecendo também. Uhum. E aí, o quarto princípio fala só por hoje trabalho honestamente, que é Uhum. interessante a gente entender também, porque o trabalho honestamente aqui significa em todas as ações da minha vida, Uhum. eu vou ser honesto. O que que significa ser honesto? Respeitar os meus limites e os limites do outro também. Uhum. Né? Então, esse é outro exercício importantíssimo. É aquele não que a gente tem dificuldade de falar, Uhum. né? Esses limites mesmo de dizer não quero, não gosto assim, não aceito isso. Então, é isso que esse princípio traz pra gente, esses limites. E por fim, o quinto princípio, só por hoje sou bondosa ou bondoso, Uhum. que é o princípio também que mais causa estranheza, né? Polêmico. É, Polêmico não é, mas eu também, assim, como não, assim mas bondoso? estranheza, Mas porque as pessoas normalmente entendem o bondoso como essa pessoa que aceita tudo, não coloca Uhum. limites, está sempre ali Passiva aceitando demais, tudo, né? passivo demais. E na verdade, o bondoso nesse princípio significa haja com gentileza com você mesmo, com respeito com você mesma, com tolerância com você mesmo, com amor. E Uhum. depois transborda isso tudo para o outro. Então, haja também com o outro com gentileza, tolerância, respeito. É Uhum. nesse sentido que a gente está falando. E é interessante porque o Mikao Usui falava que o reiki é a arte que convida à felicidade. E por Uhum. que é a arte que convida à felicidade? Exatamente por essa base filosófica, por esses 5 princípios. Porque se você for parar e pensar,
se a gente exercita isso na nossa vida, a gente vai ter uma vida mais tranquila, mais certeza. feliz, de mais contentamento, Uhum. né? Então pode ser uma filosofia de vida nesse sentido, como um exercício, um aconselhamento, para a gente fazer mudanças importantes, necessárias e trazer mais leveza, mais qualidade de vida de novo, né, para nossa vida. Então fica até fácil, assim, né, para quem está nos assistindo e ainda não teve oportunidade, né, de ter acesso a um atendimento mesmo, ó, né, ou a um treinamento e tal, se baixar na internet os princípios, já começar a refletir sobre isso, já Sim, é um primeiro sim. acesso ali a essa filosofia reiki, a essa energia Sim, reiki, né? sem dúvida. É uma boa porta de entrada, assim, os É, princípios. fica esse convite, então, Sim, né? com certeza, com certeza. E como é que funciona assim na prática? Então vamos lá, né? Então eu já fui lá na internet, pesquisei sobre os princípios, estou adorando, estou praticando no meu dia a dia. Agora eu já me sinto muito confortável para buscar, né, um terapeuta e realmente ter acesso, né, a essa energia, sentir e tal. Como é que funciona? Uhum. Onde que eu busco? Como é que funciona uma sessão de reiki? Tem que ter uma roupa? Enfim, como é que funciona Aham, sim. esse esquema? Essa questão da roupa também é interessante porque você pode ir do jeito que você tá, né? Assim, não tem nenhuma questão, nenhuma roupa específica Uhum, para usar. Lá você não vai ter que tirar a sua roupa também. uhum, É, e aí, como que funciona? Lógico que pode alterar aí, né, de terapeuta para terapeuta, mas basicamente numa sessão de reiki a gente conversa um pouquinho antes para uhum. entender o que que a pessoa está buscando, né, como que ela está naquele momento. E esse momento eu falo que é um momento interessante para a pessoa. Lógico que o terapeuta ali, ele tá buscando também entender por que que a pessoa está ali. Uhum, Mas muitos terapeutas de reiki não são psicólogos, né? Então a gente não entra, a gente não tem o conhecimento para entrar em conversas profundas, né? No sentido de dar um direcionamento para aquela pessoa. uhum, Então, essa conversa no início é para a pessoa se ouvir, ouvir como que ela está. uhum, Principalmente para depois que terminar, ela ver como que ela está depois e uhum, perceber o que que aconteceu ali. Então a gente faz essa conversa rapidinho ali para entender como que a pessoa tá. A pessoa vai deitar na maca, fechar os olhos. E o reiki funciona por imposição de mãos, né? A uhum, gente vai ali, a gente fala que é um toque suave. A gente pode tocar efetivamente, se a pessoa autorizar, uhum, ou manter uma distância ali do corpo da pessoa. uhum, E ali a gente vai fazendo isso em alguns pontos do corpo da pessoa, trabalhando ali energia. E para a pessoa, aquele momento é como se fosse uma meditação. Ela vai uhum, fechar os olhos e ela vai só se perceber. Perceber como que tá o corpo dela, como que estão as emoções, se tem algum pensamento que tá ali repetitivo, se a cabeça tá cheia ou se tá esvaziando, só se perceber. uhum. Muita gente dorme, porque é uma prática que traz muito relaxamento, isso é o que eu falo que é o primeiro benefício do reiki que a gente sente logo na primeira sessão. Então, quem tá ali sem dormir, dorme bem. Quem tá Uhum. bem cansado, dorme ali. É, e ao final, o terapeuta chama a pessoa e a gente troca mais um pouquinho, no sentido da pessoa de novo se ouvir e entender como que ela está agora, nesse segundo momento. Como que ela está Uhum. se sentindo, né? Então, o que eu ouço muitas vezes nossa, uma coisa que eu ouço muito nossa, eu não queria sair dessa maca hoje. Eu queria passar o resto do dia aqui. Na hora que você encosta assim, fala, ai, Não, não. agora não, não quero, não quero. Muito assim, ai, eu, nossa, eu tô leve, agora eu tô leve. Eu tava Uhum. pesada, tá muito melhor do que eu cheguei. Então, muito essa sensação de liberação, sabe? De soltar peso, às vezes isso, uma pessoa que tá sem conseguir dormir, meu Deus, eu dormi, eu apaguei. É Muito que ela não quer ir tempo que eu embora não mesmo, consigo né? Falou, ó, vou dormir dar uma bem. dormida aqui, vamos fazer É, várias sessões, eu preciso sim, repor meu sono. sim, sim. Eu reiki ajuda muito no sono também. Ai, que massa. É. E para quem é praticante é uma bênção, porque imagina você acordar de noite, isso é um grande privilégio.
Você acordar com aquela cabeça cheia e pensamento, ai meu Deus, amanhã eu tenho que fazer aquele negócio, eu tô ansiosa, tal, como é que eu vou fazer? E aí, acorda, né? Acordou total, Acabou. não dorme mais. E aí você, praticante de reiki, vai fazer o quê? Colocar suas mãozinhas em você, deixar o reiki fluir e, de repente, Ana Flávia, Você Você nem acordou de vê, manhã. você nem vê que você dormiu. É mesmo? Você nem vê que você dormiu. É impressionante, assim. Vai esvaziando e o relaxamento mesmo e pronto, dormiu. Aí eu acho que é o que você falou, tem que ter a maturidade pessoal de lembrar e falar assim, gente, eu sou praticante reiki, eu vou usar o recurso Exatamente. comigo mesmo Sim. e vou fazer, porque a gente vê muito profissional que você fala, meu amigo, você tem uma ferramenta muito Aham. sensacional e Sim. não usa, né? Sim. Então, assim, marido deve amar, né? Aham. Bastante. Assim, não, estou com É, insônia, não, vem cá, vou resolver isso agora. bastante. É. Mas é isso, assim. Eu acho que o que acontece também muitas vezes é o reiki ele passa por um ensino, às vezes, em que as pessoas complicam muito. Uhum. E sempre que você vai estudar sobre o reiki, a primeira coisa que é falada é uma técnica simples. E é mesmo, é muito simples. É isso, eu não tô conseguindo dormir, eu vou colocar a mão em mim e Ela é vou deixar profunda, fluir. mas ela é Mas, simples, exatamente, mas né? simples de usar, É. né? Simples de usar. Uhum. Então, e aí, quando você tem esse entendimento, facilita, porque é isso, tá aqui ao alcance das suas mãos. Lógico que tem momentos que a gente vai precisar do auxílio do outro, né? Como eu falei, eu sou cliente também. Sim. Muitas vezes eu vou buscar colegas para aplicar reiki em mim, quando a situação tá muito difícil, tem uma situação muito É, que você não se vê em difícil condições de falar assim, eu acontecendo. não estou em condições de me autoatender, né, Não, agora e não, tal. nem de colocar simplesmente a mão, sabe? Assim, não dá. Uhum, uhum, Então, aí eu vou buscar o auxílio com outros colegas, né? uhum, Mas é simples de usar, é bem uhum. simples de usar, bem fácil. E aí a gente precisa ter isso mesmo, né? Tá aqui ao alcance Claro, das mãos. claro. Vamos usar. E aí tá, você deu um exemplo agora de como funciona no consultório, presencialmente e tal, mas funciona à distância? Porque assim, o que eu mais vi Sim. nos últimos tempos, acho Aham. que até em decorrência da pandemia, houve a necessidade, as pessoas estão buscando por novas técnicas, por novos recursos, né, de autocuidado, de bem-estar e tal, e na internet o que a gente mais vê é oferta de atendimento de reiki, de cursos e tudo mais. Funciona à distância, é picaretagem? Esse é Me polêmico. conta isso aí. É. Eu gosto das Você polêmicas. gosta, né? Gosto. Esse assunto é polêmico. Ah, Então, muita gente na pandemia achou que o reiki, como muitas profissões, né, tiveram que se adaptar ao online, achou que o reiki trouxe essa nova modalidade por causa da pandemia. E não é uhum, verdade isso. A possibilidade de aplicar reiki à distância e de iniciar pessoas, ou seja, fazer cursos à distância, ela é desde sempre, lá do Mikao Uzui, né? Ele já tinha essa prática. uhum, É, isso é importante falar, assim, os três mestres que a gente mais cita na história do Reiki, que uhum, são realmente importantes para vários momentos do Reiki, Mikao Uzui, o Arashi, a senhora Takata, todos três já faziam o reiki à distância em alguma medida, dentro do que era necessário. A Arashi acontecia isso, a senhora Takata. uhum, Então não é uma coisa nova, não é porque a pandemia surgiu. uhum. É, Por que que é polêmico? Porque para mim faz todo sentido se a gente está lidando de fato com uma é energia, isso que eu ia falar. né? Então, realmente não é material. Não, Exato. não Não existe faz. tempo e espaço. Não existe tempo e espaço. Exato. Exatamente. Então, talvez, assim, na minha cabeça, o presencial é o que você falou. Às vezes é é uma linguagem, é uma forma que a pessoa ele vai ter uma recepção mais visual mesmo, mais Uhum. palpável, mas que poderia ser à distância. Por que que é polêmico? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com Eu essa acho. ideia da energia, por que que é Na polêmico? verdade, eu sinto que é polêmico porque a pessoa não tá sentindo ali a mão. Então é como se ela achasse que não tá fazendo efeito. Entendeu? Entendi. Mas é isso. É energia.
Então, para a energia não existe tempo e espaço. E dentro de um curso de Reiki, mais especificamente no nível 2, a gente aprende a fazer envios de Reiki à distância para pessoas, para animais, para o planeta. Lá em 2017, antes da pandemia, né? Você Isso, aprendeu desde isso lá sempre. naquela época? Lá atrás, lá em 2017, exatamente. E antes da pandemia, eu já fazia aplicações à distância, só que para pessoas que estavam fora de Belo Horizonte. Sim. Então, não podiam estar aqui, eu fazia. Lógico que durante a pandemia foi a única forma de atendimento, né? E funciona muito, assim. Normal. Igual. Para mim, terapeuta, é exatamente a mesma coisa. A energia, eu vejo, né? A forma como eu vejo. A energia chega da mesma forma, faz o trabalho da mesma forma. O que acontece, que eu falo que é um diferencial, que aí a pessoa pode partir desse diferencial para optar se ela quer uma sessão presencial ou à distância, é o sensorial. Lógico que ali, quando, por exemplo, uma característica clássica do reiki são as mãos quentes, né? Eu já falei da minha mãe lá aqui. Então, quando a gente está à distância, a pessoa não sente essas mãos quentes. Talvez para ela isso faça diferença no processo. É o que você falou, cognitivamente ela associa que aquela mão quente está funcionando. Tá funcionando. E ela não se sente segura se ela não sentir aquela referência ali, né? É isso, entendeu? Entendi. Então, às vezes, o sensorial para aquela pessoa importa. Mas para a energia, nada importa. Você pode estar em outro lugar, você pode estar presencial, não importa. Ela vai funcionar da mesma forma. E é isso, eu vi durante todo o tempo, né? Esses quase 6 anos que eu atendo com Reiki, eu já vi muitas transformações. Muitas. Imagina. Transformações completas mesmo, assim. De pessoas chegarem num nível de tristeza, de descontentamento com si mesma, sabe? De alta cobrança, muito grande. E ir numa crescente evolutiva, assim, mudando isso. Autoestima muito baixa e essa autoestima aí melhorando das pequenas coisas, assim, de passar a chegar no atendimento com um batom que não surgia antes, sabe? Assim, igual desenho animado, a pessoa chegava lá de preto, toda descuidada, aquele negócio todo curvado. Aí você vai passando meses, vai passando um tempo, aí você vê que ela já tá com uma roupa colorida, tá com a postura ereta, com batom, com cabelo. É esse nível de observação. Até essa questão do curvado, eu já observei muito isso, da pessoa chegar mesmo assim e começar a fazer esse movimento de abrir, sabe? Assim, até corporal, você percebe mesmo. Então, gera muito essas transformações, né? E não foi diferente durante a pandemia, por exemplo. Eu vi essas transformações acontecendo. E é interessante que é realmente uma questão de escolha, de adaptação da pessoa. Porque tem pessoas que preferem muito o presencial. Não, o à distância. Eu prefiro, assim, eu gostei muito dessa modalidade, Sim, né? tem gente porque eu que moro gosta fora da cidade, e você então sente, não sente, assim, eu sou a muito diferença? sensível, então assim, eu sinto tanto a sessão efetivamente, então eu sinto o meu corpo quente, tá? Eu sou muito sensível, não sei se eu sou referência nesse aspecto, não. E eu tenho esse perfil da cliente que você falou aí, assim, lá atrás, quando eu conheci o Reiki e tal, eu era muito acelerada. Então, é o que você falou, hoje as pessoas, você é tão tranquila e tal, nem sempre foi assim. Então, eu já fui uma pessoa extremamente estressada, tinha gastrite, tinha problema de pele por causa de estresse, enfim, esse nível de estresse e de aceleração mental. E aí, foi na época que eu conheci o Reiki, e aí eu chegava lá, tinha essa pré-conversa, que a pessoa tinha, eu nem sabia que ela tinha essa intenção. Eu falava. Aí ela, Ana, não vai dar tempo da sessão, mas a fala já me era quase satisfatória, assim, porque eu precisava falar. E aí eu deitava na maca, apagava. Eu não via nada, 100% apagada. E aí acordava revigorada, linda, maravilhosa, aí já ia embora, feliz da vida. No outro dia eu chegava estressada, na outra sessão eu chegava estressada. É o que você falou, que eu falei, curvada, não sei o que. Aí depois foi... Aí eu fui vendo que nas próximas sessões eu já não tinha necessidade de falar tanto. Exato.
Eu já chegava, né, com mais disposição, é lindo de ver, mas é um processo, é não é lindo. mágica, né? Eu acho também Não. que, falar assim, não, eu vi transformações maravilhosas, muita gente vende dessa forma, Uhum. e as pessoas ficam com esse estigma que às vezes é interpretado negativamente, de que Sim. aí é mais um que tá falando, que faz o negócio, tira com a mão. Uhum. Não é isso que você tá falando, Não, não é isso que acontece, não mesmo. mas existe um progresso notório, Uhum. né? Que precisa Sim. ser reconhecido, né? Eu Sim, também. como tudo que é terapêutico, né? É, Tudo que é terapêutico demanda tempo. E esse processo. tempo, que às vezes é uma questão também, né? As pessoas falam, ah, então quantas sessões? Acontece as pessoas, né, falarem assim, eu vou dar um tempo. Se sentirem já Bem, preparadas, se sentirem bem para o que elas estavam buscando ali, não, falar assim, vou dar sim, um time, depois eu sim. volto, Uhum. Sim, né? demais, demais. Então, E depois volta com outra demanda, porque a vida uhum. continua, né? Não, a Então, vida depois são vem. altos e baixos, é instável Exatamente. E e aí volta com outra demanda. Mas é isso, é um processo. E a gente não consegue identificar esse tempo, porque esse tempo vai depender de pessoa para pessoa. uhum, Tem pessoas, é isso, que tem uma sensibilidade maior, vai ali dormir na primeira sessão. Tem uhum, gente que numa mente acelerada, assim, vai demorar mais tempo para desacelerar. uhum, Então, não é mágica, uhum, é um processo terapêutico mesmo. uhum. Né? Então a gente precisa do tempo ali para desenvolver. Mas essa transformação, ela fica muito clara. E aí vai ficando assim. E aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, Ela nem né? lembra mais o que que ela É, tinha, né? e Porque isso ela também tava é uma ali. questão importante falar do reiki. O reiki, ele pode ser preventivo também. Uhum. Porque a gente só pensa no reiki na hora que o bicho tá pegando, né? Que tem alguma questão ali, não tô conseguindo lidar, eu vou lá para ter um pouco de centramento para conseguir lidar. Uhum. Às vezes não, às vezes tá tudo bem. Mas você quer ali continuar naquele Quer tratamento continuar? que Tudo te bem, faz amor. bem, Continua, só faz. exatamente, que te Exato. Não faz bem. precisa chegar no extremo, né? Não precisa chegar no extremo de novo. É. Exatamente. Eu confesso que eu era essa pessoa até ontem, assim. Eu gosto muito das terapias, lanço mão de várias Sim. técnicas, mas até pouco tempo atrás eu sempre lançava mão numa necessidade. Aham. E de um tempo pra cá eu falei, não, gente, como assim? Sim, Vamos fazer uma manutenção? Mas às vezes você tá tão exato. bem que você fala assim, mas tô tão bem, pra que que eu vou? Aí eu falei, Aham. não, eu vou mesmo sim, porque é isso mesmo, é pra manter bem, né? Sim. E qual que é o perfil de pessoas que te procuram, assim? Sei lá, as pessoas te procuram, eu tô te ligando porque eu vi na internet, perfil de pessoas no sentido, são só as pessoas mais hippies que te procuram, que já Ah, conhecem o reiki e tudo mais, ou aham. não? Quem são as Não. pessoas que te procuram, assim, por quê? Elas chegam lá como? É Entendeu? Minha mãe interessante, mandou eu vir sim. aqui. É interessante porque eu acho que eu atraio muitas pessoas que nunca ouviram falar do rei, que não tem nada a ver, assim, nunca pensaram sobre isso e vão lá. Então, assim, maior parte mulheres, ainda hoje, né? A maior Aham. parte. Normalmente os homens vão porque as esposas indicaram. E Uhum. os homens é muito interessante porque a maioria deles realmente não conhece, nunca ouviu falar. Não E quer ir, foi porque a mulher mandou não ir. quer ir, mas a situação tá muito difícil, tá Entendi. assim, sem dormir, no Entendi. nível de ansiedade altíssimo. Ele chega lá num perfil de, não, né? Pior não vai ficar. Aham, Ela mandou eu vir, exatamente. não vai ficar. Vai que Exatamente. funciona. Exatamente. E Esse é o aí? perfil. Ah, eu vou lá para ver qual é. Aí a mulher vai embora, ele é seu cliente até hoje. E aí ele continua. Exatamente. É tipo isso. É exatamente isso. Entendi. E isso é uma coisa interessante também, porque o reiki, você não precisa acreditar. Uhum, Tem muita gente que fala assim, mas precisa acreditar? Não, precisa acreditar. uhum, Você precisa autorizar. uhum. Então é isso. Quando um homem ele recebe a indicação da esposa e entra na minha sala, ele está autorizando, O fato certo? dele ter se Ele mobilizado se até lá. mobilizou, ele chegou lá, ele está autorizando. É só isso que precisa. Uhum, Então, ele não precisa acreditar em momento nenhum. E eu já senti de algumas pessoas que foram por indicação que uhum, elas realmente não estavam acreditando, elas estavam ali para ver qual é, porque alguém falou muito bem. uhum, E eu morro de rir, assim, internamente, porque a surpresa é muito grande.
é isso, são pessoas que levantam da maca falando, eu não estava dormindo, eu apaguei. Eu tô me sentindo muito melhor, o que que você fez? Que é isso aí, né? O que que tá acontecendo? Uhum. Muita gente fala isso, assim. Eu já tive, aí no caso não era nem homem, era uma mulher mesmo, que ela tava sentindo muita dor aqui no ombro, no pescoço. E a dor reduziu, assim, drasticamente. E ela ficou muito assustada. E, assim, quando é uma questão física, dor, algum diagnóstico, né? Eu sempre pergunto, você já foi ao médico? Ah, porque eu tô sentindo tal dor assim. Você já foi ao médico? Já fez todos os exames? Já fiz tudo? Não tem nada. Tá, então vamos fazer o reiki. Lógico que a gente faria o reiki de toda forma, mas eu falaria, olha, não foi ao médico ainda, então procura o médico, porque a gente precisa Não, ver. sempre lembrando que é A isso, gente é precisa ver. integrativo. Estamos Sim, adicionando um fator exatamente. a mais, não estamos Então excluindo vamos olhar. nada, vamos olhar. E normalmente, quando é psicossomático mesmo, né? Ou seja, a pessoa tá ali trazendo para o corpo físico já tá sentindo aquelas emoções que estão ali transbordando e ela não tá conseguindo lidar, normalmente alivia muito. Entende? Então, no caso dessa mulher, foi isso. Ela já tinha feito vários exames, estava em consultas com vários médicos e até então não tinha encontrado nada. E ela vivia uma vida de muito estresse. Uma rotina de muito, muito, muito estresse. Então, foi ali imediato, sabe? Então, todo tipo de pessoa eu recebo. Normalmente, adolescente é porque a mãe É por livre e espontânea pressão, pressão, não vai, né? exatamente. E qual que é o retorno deles? Assim, eles foram por livre e espontânea pressão, o marido foi por livre e espontânea pressão. Aham. Qual que é o retorno desses que foram obrigatórios aí? Como é que é o Esse retorno retorno, assim, deles? de surpresa e de... Tá bom, não tô entendendo não, mas eu quero mais. Eu vou continuar Então vamos aqui parar? porque tá Não funcionando. tá. Eu não tô entendendo, mas vamos continuar aqui porque tá funcionando. Entendi. Normalmente é isso, assim. É isso que é o feedback, assim, oculto, né? Você fala, não, mas Exato. se você não tá entendendo, mas quer continuar, tá gostando, né? Tá vendo, Exato. tá sim sentindo, É, tá vendo, né? Não dá é. o braço a torcer, né? Sim, sim. Já fui muito posta em xeque aí pra... Vamos ver o que é que você tá fazendo mesmo. Né? Vamos ver se é verdade, se não É, é. é, é, é. Entendi. Eu tenho, né, uma experiência boa também nesse sentido, com meu filho adolescente, sabe muito bem, né? Aham. Né, a gente falando aqui às claras, né? Ela atende o meu filho. Aham. Então, acho que atender um adolescente já é uma carta de autoridade muito grande justamente por isso, né? Uhum. Então, você está atendendo aí um perfil homem, no caso, meu filho. Então, ele é homem, adolescente, então todo um perfil que não está predisposto, Aham, né? sim. E aí tem uma validação dessa de falar assim, olha, eu não sei bem o que você está fazendo, mas vamos continuar. Aham, Isso te dá uma autoridade, sim. Tá funcionando aqui de alguma funciona forma. de alguma forma, Uhum, uhum. né? Sim, sim. Então, vou te fazer uma pergunta polêmica. Você sabe que eu gosto de polêmicas. Posso só acrescentar uma... Pode. Esqueci E de uma deve. informação importante. Você estava falando sobre a distância, né? O reiki à Sim. distância. Uhum. Eu acho que, eu penso que foi um marco, assim, bem importante para a comunidade do reiki, que ano passado teve a liberação de um estudo científico que foi feito na Fiocruz durante a pandemia. Então, entre 20 e 21, Uhum. um grupo de mulheres que receberam reiki Uhum. à distância, porque a gente estava no auge da pandemia, né? Não tinha Uhum. condição nenhuma de estar presencial. E o resultado desse estudo foi como que essas mulheres se sentiram melhor. Então, o estudo, inclusive, fala, né, os benefícios do reiki para a saúde mental. Uhum. Ou seja, elas estavam em situações de pânico, de depressão, de medo, ansiedade, e no estudo vai mostrando como que isso vai reduzindo ao longo das sessões. Uhum. E eram sessões à distância. Né? Então, aí foi um 2 em 1, né? Foi um Né? estudo científico, que eu Sim. acho que isso tranquiliza muitas pessoas a respeito, Com né, certeza. do que é a técnica, como é que isso funciona e tal, e validando mais uma vez essa questão de que o espaço-tempo nessa Exato. prática ela não existe e que a distância
é igual a fazer presencial, né? Sim, sim. E aí, só acrescentando uma questão também, na sessão à distância, eu Uhum, procuro fazer o mais que pareça o mais possível com a presencial. Então, a gente está numa plataforma online, né, fazendo esse uhum, encontro, tem a conversa da mesma forma, eu coloco uma música ali para a pessoa, ou passo uma playlist para ela colocar uma música lá, então uhum, ela cria um pouco desse espaço também, né? Ela vai deitar da mesma forma, fazer a meditação dela lá, da mesma forma, no sentido de se observar, né? uhum. Eu vou aplicar o reiki e ao final eu vou chamá-la e a gente vai conversar de novo. Então a gente fica ali conectado o tempo todo da sessão. Eu só não vou estar literalmente colocando as mãos no corpo dela, né? Mas Uhum. a gente está ali conectado. E que muitas vezes no presencial também não necessariamente precisa Não encostar, né? necessariamente. Se a Então, pessoa não quiser, não se sentir à vontade com isso, a gente vai manter a distância. Então, dá na mesma. vai dar na mesma. É, eu acho que Exatamente. essa questão do presencial e da distância, ela é mais, não é nenhuma, ela é um questionamento geracional, Uhum. né? Porque eu acho talvez a meninada que já está muito familiarizada com essa linguagem Aham. virtual e tal, ele já nem tem essa lógica de Sim, distância ou não distância, ele sim. já tem relacionamentos que são digitais e virtuais. Então, Aham. para eles não faz nem, Sim. não é nem um questionamento, Sim. né? Agora, Talvez. vai ter a contrapartida também. Pessoas, às vezes, que não conseguem ter um espaço em casa, um espaço de silêncio, um espaço que ela possa ali fechar a porta e ter ali um momento só para ela. Então, ela vai preferir fazer presencial, porque vai, Uhum. né, funcionar melhor também. São experiências distintas, mas Exatamente. eficazes da mesma forma, Isso. né? Que é o que você Uhum. falou. Às vezes a pessoa quer reservar um momento para ela, e essa ritualística de ir, de tirar um momento, tal, Uhum. faz parte, né? Também é terapêutico, Também né? é terapêutico, Importante. faz parte do processo dela, É, né? uhum, com É. certeza. A polêmica, a suposta polêmica que eu ia trazer é bem voltado para isso mesmo, é de que hoje tem um questionamento muito forte em relação às terapias holísticas e integrativas, de falar, isso é uma pseudociência. Uhum. O reiki é uma ciência? É considerado ciência? Não é? Como é que é a sua visão, a visão da comunidade Uhum. terapêutica ou reikiana a respeito Uhum. disso? Assim? Qual que é o A gente posicionamento? não vai entender o reiki como uma ciência, é o que eu Uhum, falei, né? É uma técnica uhum, de redução de estresse, é uma terapia integrativa, é uma prática, né? uhum, Que traz isso, relaxamento, redução de estresse, ansiedade, etc. Então, a gente não vai entender o reiki como uma ciência. O que acontece hoje, na verdade, já há muitos anos, é que a ciência, sim, vem pesquisando o reiki para tentar entender o que que acontece, uhum, principalmente no campo dos benefícios. Então, uhum, por que que acontece mesmo uma redução de ansiedade? A uhum. gente consegue olhar isso aqui num estudo? Acontece mesmo uma redução de estresse? Vamos juntar um grupo de pessoas aqui, vamos que estão num pico de estresse e vamos Uhum, aplicar reiki nelas por X tempo e vamos ver como é que elas vão estar no final, qual que vai uhum, ser o resultado disso. Essas são as pesquisas que existem hoje. Muito no campo da oncologia também, uhum, tem muitos estudos, porque é isso, né? O reiki ajuda nessa confiança, nesse bem-estar, nessa redução da ansiedade, do medo que essas pessoas estão ao passar por um tratamento oncológico. Então, ajuda, né? uhum, Então, tem muito estudo nessa área e muito estudo sempre nesse olhar dos benefícios do reiki. Então, o que que o reiki faz? Então, a gente vai uhum, ver muito estudo nessa área da ansiedade, do estresse demais. Uma outra situação também, que eu até me lembrei que já atendi pessoas, com burnout, né? Então, uhum. esse estresse, Agudo esse mesmo, agudo estresse. mesmo de trabalho normalmente, né? Uhum, Então, também ajuda muito a pessoa a voltar para o agora, a tentar controlar menos as situações, a acalmar. uhum, Então, o que a ciência vem fazendo é isso. E hoje, como o reiki é considerado uma terapia integrativa pelo SUS, ele está dentro do SUS, né? E uhum, vários hospitais hoje a gente já vê fazendo centros ali de atendimento de reiki dentro do hospital. Por exemplo, o Hospital AC Camargo de São Paulo. uhum.
tem um trabalho forte com reiki. Inclusive, se não me engano, eles dão curso de reiki lá dentro também. Então, oferecem, além do reiki, se não me engano, tem a yoga também, outras terapias integrativas lá dentro para os pacientes que estão em tratamento dentro do hospital. Então, os hospitais já vêm fazendo esses movimentos também, por ver como que isso agrega, né? Integra esse tratamento. Eu tenho uma leitura de que ainda não é ciência, porque, né, não está validado por essa metodologia, Sim. né, que é fundamentado pela ciência, Sim. mas o fato do corpo clínico, de ambientes científicos, entre aspas, abrirem porta, né, para o reiki, eles já estão começando a viabilizar e a olhar para isso e, de repente, em algum momento, né, esses estudos, essas experimentações, essas evidências que eles estão começando a ter, a perceber e tal, vai chegar a ser validado e falar, agora o reiki é ciência, né? Sim, E pode tá ser. tudo bem, eu acho que o processo tá indo para esse caminho, Sim, assim, né? pode ser. É a Mas nossa eu expectativa, sinto... né? Mas Sim. se também não for, tá tudo Sim. bem, porque ele é, Sim. né? Eu sinto que já ter esse movimento de estudar e de observar essas evidências... É a base já ali da um ciência, grande que é a passo. observação das evidências, a experimentação. Exato. E tal. Então, a gente está vendo um caminho que tende a ser validado pela ciência em algum momento. Sim. Né? Mas o que não quer dizer também que não seja efetivo. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? E tudo que hoje, inclusive, a ciência valida, fala, isso aqui é científico. Uma vez não foi validado, uma vez não era, porque ainda não tinha sido visto, ainda não tinha sido experimentado, evidenciado, é um processo, né? Sim. É muito maravilhoso, né? Eu também sou bem apaixonada, sou bem fã do reiki, assim, né? E eu fico muito feliz com esses estudos mesmo, esse acompanhamento, porque aí a gente consegue ir ajudando cada vez mais pessoas, né? Assim, pessoas que estão ali num tratamento difícil, é muito bom a gente ver como que elas conseguem passar melhor por aquele tratamento com o auxílio do reiki, né? Então, abrindo essas portas, né? Cada vez mais pessoas se beneficiam dessa energia. E ela tem um efeito que eu acho muito interessante, porque você trouxe várias vezes aqui, você mencionou várias vezes do reiki atuando na questão do estresse. Como é que funciona no seguinte sentido? Tem essa atuação no estresse agudo ali, que você falou que a pessoa está num burnout, tá num sofrimento né, de um pensamento acelerado e tudo mais, e ela acalma. Então, essa é uma esfera de atuação. No meu caso, então eu vou falar da minha experiência, além disso, então eu tive essa atuação ali no meu agudo, de parar de ter a dor do estômago, de desacelerar minha mente e tal, mas também de ampliar minha percepção a respeito da minha vida, no sentido de falar, cara, por que é que eu estou num ambiente que me deixa estressada? Por que é que eu estou passando por isso? E essa percepção, essa atuação da energia no meu nível de percepção, me fez mudar a conduta de vida também. Então, assim, não é só não é como é que não fala marca aqui? Não é um remédio que vai passar a dor ali na hora só, né? Sim. Ele atua nesses níveis também, né? Sim. Isso eu... Entendeu a pergunta? Entendi. Não, ficou bem claro. Isso eu sinto que funciona muito na ideia da clareza. Te traz muita clareza, né? Quando a gente fala sobre a clareza que o reiki traz, é nesse sentido. De entender, olha, tem alguma coisa por trás. Porque é isso, a gente começa a entrar em contato um pouco com isso que tá por trás. Porque o reiki não vai atuar como um band-aid. Não posso falar, não pode, né? não pode. Eu que fiquei assim, pra não dar marca, mas como eu ia falar isso, um curativo. Isso não era a pode palavra. atuar ali como um curativo. Ele não vai atuar, na verdade, como um curativo ali, só tampando. Ele vai por baixo. O que tem por baixo que está sustentando essa questão? Da origem, né? Eu acho que, para mim, a grande magia da coisa, mas a magia no sentido de encantamento, de beleza da coisa, é exatamente de trabalhar na origem e não voltava. Aquela questão resolvida ali, porque aí tá você resolvido. passa a ter clareza dessa questão e você aí consegue tomar decisões mais assertivas.
né? Uhum. Ou pelo menos você tem a escolha, né? Tá ali aberto para você. Olha, então você já viu essa questão que está acontecendo. Uhum. Você quer mudar isso? Então vamos mudar isso, né? Você Uhum. está disposto? Então traz essa clareza. Exatamente, eu sinto que é exatamente por isso, porque atua lá no que está sustentando a questão. Não Uhum. é só no sintoma. Isso, era isso que eu estava mais ou menos querendo Não é no falar. sintoma É, que ele vai atuar, é no que está sustentando ali por trás. muito Então, maravilhoso. e aí isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que em 4 sessões, a gente fala de 4 sessões e realmente a gente vê já uma grande transformação em 4 sessões. Uhum. Então, tem pessoas que em 4 sessões ela já vai falar: opa, peraí, Uhum. entendi o que está acontecendo aqui, vou Uhum. buscar essas mudanças, e Uhum. já tem coisas reverberando aqui também, né, Uhum. dentro. Ou tem gente que vai precisar de mais tempo para fazer essas mudanças. Uhum. E é isso, vão surgindo outras questões também, e a gente vai ali sempre melhorando, melhorando, trabalhando, né? Você trouxe um ponto importante também da gente que é questionado no sentido assim, mas terapia funciona porque se a pessoa entra na terapia e não sai nunca mais. Aham, Eu falei, não, amiga, é por isso que não sai nunca mais, porque você vai subindo de exatamente. nível, ou mudando, né? Não sei se é para cima, para o lado, para onde quer, Aham, mas você vai mudando de nível, né? Então você vai uma sim, questão, aí você sim resolve aquela questão, mas aí sim. você se vê num outro desafio, Aham. né? Mais E a própria avante, mais vida, né? A coisa. vida vai trazendo novos Ela é desafios. dinâmica, ela É não para, né? dinâmica, Então não tem não, jeito, não. né? Então a vida vai trazendo novos desafios e a gente vai vendo ali como lidar com eles, né? E não tem isso. Às vezes a pessoa encerra mesmo, porque sentiu que tá tudo bem ali, ela quer. Uhum. E aí ela vai, ou ela reduz a frequência também, é possível, porque tá tudo bem, ela vai fazer ali uma Só a manutenção, manutenção, né? exatamente. E de Uhum. repente surge uma outra questão, ela volta para uma frequência mais ativa, mais próxima, né? E a gente Uhum. vai trabalhando. Isso também não é uma regra, sabe? Eu falo muito isso com as pessoas. Ah, então como é que a gente vai fazer? Bom, dependendo como você chegou, eu vou te dar um aconselhamento aqui, mas a gente vai fixar isso junto. Como que. Agora, tem casos que não. Então, a pessoa chega num caso mais agudo, eu vou falar: olha, vamos fazer toda semana? Vai ser melhor. Ou não, Às não, vezes a dá pra gente pessoa ainda não fazer. tem condição desse, não tem essa autopercepção É. ainda, essa Não, e quando a maturidade. questão é aguda, precisa, para a gente ver o resultado ali, precisa mesmo ter mais Uhum. frequência, né? Uhum. Agora, se não é uma questão tão aguda, vamos fazer de 15 em 15. Aí tem gente que, não, vamos, então vamos fazer de 15 em 15. Aí dá 15 dias, volta e fala assim, pelo amor de Deus, eu quero Uhum. toda semana. Porque esses 15 dias foi uma loucura, fiquei nervosa, fiquei, Uhum. né? Então vamos voltar para toda semana que estava melhor. Aí faz Uhum. um tempo ali toda semana, é isso. Traz essa clareza, consegue fazer mudanças, olhar para situações de formas diferentes. Eu sinto que esse olhar muda muito também. Uhum. Então, consegue olhar para a situação de uma forma diferente. Ah, não, beleza. Agora eu tô sentindo que tá melhor, vamos passar para 15 em 15. E aí a gente vai fazendo esse ajuste sempre, entendeu? Você tem clientes de muitos anos, assim, desde que você começou e a pessoa Tem cliente bem? desde que eu comecei. Pessoas desde que eu comecei. E pessoas que pararam um tempo e voltaram, durante a Uhum. pandemia vieram, porque tava, né, todo mundo tava muito, muito tenso, né, na Uhum. pandemia, para falar o mínimo, né? Para falar o É, mínimo. então voltaram, aí depois pararam. Então, mas tem gente desde sempre. Uhum. É muito bom. Muito bom. Bom, nós já estamos indo para a nossa reta final aqui. Aham. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Bom, eu acho que você entende que o reiki é essencial, né? Uhum. Se for para escolher uma técnica para você abraçar, é claro, cada um vai ter uma afinidade, uma Sim. necessidade e tal, mas imagino que você fala assim, ó, o reiki é Sim. essencial. Sim. Agora me fala porque assim, além da técnica, eu acho que a gente, no mundo de hoje, a gente tem tantas demandas, tantos estímulos o tempo todo, que a gente precisa fazer pequenas escolhas todos os dias, né? Se você puder falar para as pessoas, né, que estão nos assistindo assim, olha, concilia o reiki, mas assim, você tem uma conduta que você acha assim, ó, isso aqui é essencial para você ter uma diretriz de vida interessante, assim, Uhum. que você acha assim, qual que é a
A sinuca, hein? Qual que é? Me fala, Já e tô aí, pensando. uma conduta, uma postura de vida que você acha que é essencial, uma Bom, direção, não sei. um exercício que eu faço Uhum, constantemente, porque assim como você estava contando aí sobre a sua história antes também, né, de conhecer o Reiki, uhum, eu sempre fui muito ansiosa, sempre me cobrei demais. Então, esse é um exercício que eu faço até hoje uhum, e, e o Reiki me ajuda demais. E então, a conduta que eu falaria, que está diretamente relacionada ao Reiki, inclusive dos princípios do Reiki, uhum, é tentar estar o mais presente possível no seu dia. uhum, uhum, Então, tem diversas formas da gente fazer isso, né? Então, quando a gente está aqui conversando com alguém que a gente gosta, conversando sobre um assunto que a gente gosta, deixar aquele telefone de lado, né? Tá uhum, presente aqui com a pessoa, ouvindo o uhum, que ela tá falando, respondendo. Quando a gente está se alimentando, prestar atenção no que a gente está comendo, que às vezes a gente come correndo, nem sente o gosto daquilo, nem lembra o que você comeu, de tão rápido que foi. Então, uhum, prestar atenção naquilo que você está comendo, tomar um banho, prestando atenção, sentindo aqueles cheirinhos deliciosos de sabonete, de um creme, de um óleo, sentindo o seu corpo, né? É, tudo isso são exercícios de presença, né? uhum. E quando a gente está aqui só por hoje, essa ansiedade reduz demais, porque eu não sei de amanhã, É, o que tá fora daqui eu não já, sei. né, Exatamente, eu não já sei. estamos curtindo aqui, o tempo para, né, assim, É, que é aquela sensação que a gente tem quando a gente está exatamente. fazendo uma coisa que a gente gosta muito, ou tá com alguém que a gente gosta muito, Exato. é que o tempo parou, que você É, não... é. E às vezes para mesmo, né? Exatamente. Então, E aí você aproveita mesmo, né? Você é, vive exatamente aquele momento. E depois você pode falar, nossa, que delícia que foi aquele encontro, que delícia que foi aquele passeio, porque você eu lembra, né? Você estava tem... vivendo aquilo ali, efetivamente. Uhum, Isso aí reduz muito esses processos de pensamento acelerado que a gente vive, né? Então, quanto uhum, mais presente, só por hoje pensando, eu acho que o recado é esse, só por hoje, assim. Tenta fazer aí o mais aqui e agora possível. então, presença é essencial, É, reiki é essencial. é isso aí. Lúcia Helena Fonte Boa. Gente, eu adoro falar esse nome, eu falo direto. É essencial. Então, um prazer ter você Foi aqui, um uma prazer honra, para uma mim também, uma delícia, adorei. delícia. Né? Vamos marcar esse encontro mais vezes, Sim. né? É um assunto extenso que dá pra gente falar, Nossa, né? podia ficar falando Várias aqui outras dias. coisas, né? É um grande prazer. Ô, Lúcia, então, é, como é que a gente te encontra, né? As pessoas que quiserem fazer Aham. um curso com você, fazer um atendimento, como é que faz para achar você nas redes? Bom, Instagram e Facebook, né? Lúcia Helena Fonte Boa, Uhum. bem meu nome mesmo. E tem o meu site também, para quem quiser saber mais informações, é Uhum. www.lhfonteboa.com.br. E nas redes sociais, né, Instagram, vai ter o meu contato de telefone, pode mandar uma mensagem, uma DM, ficar à vontade para comunicar aí. Perfeito. Gente, procurem a Lúcia, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, é isso. Muito obrigada, Lúcia, pela Eu que sua presença. agradeço. Obrigada a vocês também e até a próxima.